mistério em meio ao mar, confiarei ao teu nome, clamarei, e além das ondas olharei, se o mar vencer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és da graça cola os meus temores, tua forte mão guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Olá, queridos! Hoje nós vamos continuar o nosso segundo estudo da série Conhecendo Jesus, Deus, Messias, Criador e Amigo. Nós estamos vendo nessa série algumas afirmações que a Bíblia fala a respeito de Jesus. A primeira afirmação é que Jesus é Deus, a segunda afirmação é que Jesus é o Messias, a terceira é que ele é o Criador e a quarta é que ele se tornou humano. Nós estamos vendo essas afirmações porque a gente quer conhecer mais sobre Jesus e se aproximar dele no relacionamento pessoal. E ainda no nosso primeiro estudo, que foi da semana passada, a gente viu que ele é Deus, porque quem quer conhecer mais de Jesus precisa entender sobre a sua divindade primeiro. E hoje a gente vai, seguindo a lógica do estudo, aprender a conhecer que Jesus é o Messias, que é o ungido que Deus enviou. Mas o que significa Messias, afinal? Messias tem a ver com o libertador
ou o rei que os judeus esperavam que viria. Essa palavra Messias, ela significa ungido ou escolhido. E essa promessa de que um Messias viria, a gente encontra já lá em Gênesis 3 e espalhada em várias outras passagens durante o Antigo Testamento. Todo judeu fiel, ele guardava essas promessas no coração e eles ficavam à espera desse Messias que viria. Mas como eu estou falando, as promessas eram sobre um Messias que viria. Então, eram promessas que iriam se concretizar no futuro. Para essas promessas que não estavam no presente, estavam no futuro, a gente chama de profecias messiânicas, pois elas ajudariam o povo a identificar quando esse Messias realmente aparecesse. Ok, mas se tu não é judeu, tu deve estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver comigo afinal? Calma, o que tem a ver é o seguinte, a gente sabe que a Bíblia ela é dividida em duas grandes seções, certo? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, todo mundo sabe. Lá no Novo Testamento, a gente vê muitas vezes a palavra Cristo ou Jesus Cristo sendo falada para Jesus, né? A gente fala Jesus Cristo. Só que esse Cristo, ele não é o sobrenome de Jesus, tipo o meu Lira, né? Larissa Lira, e não é o segundo nome de Jesus, por exemplo, Ana Paula, não. Na verdade, Cristo é um título associado a Jesus. Essa palavra Cristo, ela tem o mesmo significado que Messias no Antigo Testamento. E qual é a importância então de tudo isso? A importância está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz que esse Cristo Jesus, ele veio para o mundo para salvar os pecadores. Então, ele veio para salvar os pecadores. Esse enviado, esse ungido, que é Jesus, que a gente vai ver nesse estudo, ele veio para salvar os pecadores, que inclui eu, tu, inclui os judeus, inclui todo mundo. Tanto que lá em João 3,16, é um versículo muito conhecido nosso, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele amou todo mundo e enviou o seu Filho para poder salvar todo mundo. E isso inclui eu e você. Então, se no Antigo Testamento fala desse Messias que viria, no Novo Testamento já fala que esse ungido, esse escolhido, esse Messias é Jesus Cristo. A dúvida que pode surgir é: como é que eu posso ter certeza de que Jesus ele é o Messias? Bom, é uma dúvida válida. Então, nesse estudo, nós vamos analisar as profecias messiânicas lá do Antigo Testamento e relacioná-las ao que o Novo Testamento diz sobre o Messias. E nisso nós vamos ver que Jesus ele é o único que está qualificado para receber esse título de Messias que Deus prometeu. Para isso, nós vamos começar examinando os sinais. Deus ele nos deixou muitos sinais no Antigo Testamento para que a gente pudesse identificar e autentificar o Messias. Se não fosse por esses sinais, seria muito fácil qualquer pessoa surgir e falar que é o Messias. Bom, mas aí tem muitos sinais e o primeiro que a gente vai ver fala a respeito da árvore genealógica de Jesus, que a gente encontra lá em Mateus capítulo 1. Nós não vamos ler porque é bem longo e também a gente não vai ler os outros versículos que eu vou falar, mas vocês confiram lá e deem uma olhadinha, tá? E aí vocês vão ver que existe 42 gerações desde Abraão até José, que foi o pai adotivo de Jesus. E aí, o interessante a gente ver que no Antigo Testamento já haviam profecias de que várias dessas pessoas estariam nessa árvore genealógica do Messias. E aí, uma dessas pessoas, por exemplo, é Abraão. Vejam lá em Gênesis 12:3, que diz que Abraão estaria nessa árvore genealógica de Jesus, quer dizer, do Messias. Também Isaac, lá em Gênesis 26, do versículo 3 ao 4, confiram também, vai ficar aparecendo aqui nessa parede. Também que Judá estaria na árvore genealógica do Messias, lá em Gênesis 49, versículo 10. Que Jessé também estaria lá em Isaías capítulo 11, versículo 1,
e que o rei Davi também estaria nessa árvore genealógica do Messias, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E aí, quando a gente olha na própria árvore genealógica de Jesus, aqui em Mateus, nós vemos que todos esses nomes eles estão presentes na árvore genealógica de Jesus. Então, esse é o primeiro sinal que aponta Jesus como Messias. Tem muitas profecias no Antigo Testamento que falam sobre o Messias e que se cumprem lá no Novo Testamento, e todas elas apontam para a figura de Jesus. Tem muitas mesmo. Só que eu não vou ler tudo aqui porque esse vídeo ficaria muito longo. Eu vou só citar algumas profecias a respeito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus e da morte. Só nesses 3 tópicos, para vocês terem uma noção, tem umas 14 profecias. Eu vou ler algumas para vocês, mas outras eu vou só citar, vai ficar aparecendo aqui, tá? Nessa parede. E aí vocês parem o vídeo e chequem lá, dão uma verificada nessas passagens na Bíblia. A gente pode também, talvez, ver mais aprofundadamente nos nossos pequenos grupos. E quem tiver curiosidade, é só comentar aqui no vídeo que eu envio todas as referências bem certinho. Bom, então, tá, sobre os sinais a respeito do nascimento de Jesus. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, olha, diz onde o Messias iria nascer, de acordo com essa profecia em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Aí eu vou ler essa, diz assim: o Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será o descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Isso aqui está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Aí, 700 anos depois, lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz o cumprimento dessa profecia. Aí vocês dão uma lidazinha lá. Outro exemplo. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala a respeito da mãe do Messias. Vejam lá o que diz. E lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o 23, fala a respeito da mãe de Jesus. O intervalo entre essas profecias foi de 700 anos, mas elas se concretizaram e apontam para Jesus. Agora a gente vai ver uma profecia, tá? Que eu vou ler com vocês, a respeito da vida de Jesus. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala como que o Messias seria chamado. 9, versículo 6, diz assim: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E aí, lá em Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 33, mostra como que Jesus foi chamado. Vejam lá. Novamente, essa profecia foi assim um tempo de cumprimento de uns 700 anos. E tem muitos outros. Deixa eu citar alguns outros para vocês. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, também fala a respeito do nome do Messias. E aí se cumpre lá em Mateus capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Outras profecias falam de como que o Messias chegaria em Jerusalém. Aí tá lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. E se cumpre em Lucas capítulo 19, versículo 35 ao 37. Aqui tem umas quantas. Vamos passar agora a respeito da morte de Jesus. O que seriam esses sinais nessas profecias messiânicas. Aí lá em Isaías capítulo 50, versículo 6, fala o que aconteceria com Jesus. Vejam lá. E lá em Mateus capítulo 26, versículo 67, também fala o que aconteceu com Jesus. Outro exemplo, deixa eu ver, Salmo 22, versículo 16, também o que aconteceria com Jesus, e se cumpre lá em João 19, 18. Aqui tem mais umas 4 ou 5. Depois a gente vê esses versículos com mais calma. Mas é só para vocês verem que realmente Deus ele deixou muitos sinais no Antigo Testamento e que se comprovam no Novo Testamento e apontam tudo para Jesus. Tem uma dúvida que pode vir a acontecer com você nesse momento
ou de tu ser questionado em algum outro momento quando tu falar que Jesus é o Messias, que todos os sinais apontavam para ele, que é o seguinte: mas será que todos esses sinais, essas profecias, não se cumpriram em uma única pessoa meio que por acaso? É uma dúvida muito legal. Então, para isso, a gente vai passar para a nossa segunda parte do nosso estudo, analisando um pouquinho de ciência. Mais precisamente, nós vamos ver a probabilidade de essas profecias messiânicas elas se cumprirem em uma única pessoa. Probabilidade é a chance de algo acontecer. É tipo, qual é a chance de um meteoro atingir a sua casa, né? Existem pessoas que calculam isso, é um ramo da matemática. A resposta até para essa pergunta, a critério de curiosidade, é que a chance é de 4 trilhões. É uma probabilidade muito difícil de acontecer, tá? Então fica bem tranquilo. Sobre isso de profecias bíblicas acontecendo em uma única pessoa, tem um professor emérito lá da Universidade de Westmont, na Califórnia, em Santa Bárbara, chamado Peter Stoner, é o nome do professor, que ele estudou sobre isso, tá? E ele publicou esses resultados da pesquisa dele num livro chamado A Ciência Fala, e todos esses resultados dele depois foram conferidos e confirmados. Aí, um resultado da pesquisa dele é que ele fez uma análise de 8 dessas profecias acontecerem em uma única pessoa. E o resultado foi uma chance de 1 em 10 elevado à 17ª potência. Então, é um númerozinho, tá? 1 com 17 números à sua direita, sabe? É uma probabilidade bem difícil de acontecer. Mas aí tu pode falar assim pra mim: tá, Lari, mas assim, convenhamos que 8 dessas profecias acontecerem em uma única pessoa é uma coisa fácil de acontecer, não é algo muito difícil. Bom, então vamos falar em 48 dessas profecias acontecerem em uma única pessoa. Aí, segundo os resultados desse professor, essa chance era de 1 chance em 10 elevado a 157. Então, é um número com 157 números à sua direita. É uma chance muito, muito difícil, sabe, de acontecer. É mais fácil, esqueci de falar pra vocês que Jesus, né, ele não só cumpriu 8 profecias, como ele cumpriu nem 48, né, que foi o exemplo que eu utilizei. Mas, na verdade, ele cumpriu mais de 300 profecias faladas por pessoas diferentes, em momentos diferentes, em épocas diferentes ao longo de 1400 anos. Então, assim, essa probabilidade, né, de Jesus cumprir mais de 300 profecias é tão difícil em uma única pessoa fazer isso, que seria mais fácil, daí foi o que eu achei engraçado, né? Tu ser atingido por um meteoro enquanto tu tá sendo atacado por um tubarão no mesmo momento em que tu se tornou milionário, sabe? É mais fácil acontecer tudo isso do que essas mais de 300 profecias se cumprirem em uma única pessoa. E o legal é que Jesus cumpriu tudo isso, sabe? Então, qual é o resumo da ópera, Larissa? O resumo da ópera é que, assim, a gente tem evidências suficientes para poder apontar Jesus como um Messias, Jesus como um ungido prometido do Senhor para salvar os pecadores, para nos salvar. Lari, mas o que esse monte de profecia que tu falou no estudo de hoje e probabilidade tem a ver com a minha vida? Tem a ver, gente, que Jesus é o Messias. Não há ninguém mais, não haverá nenhum outro. Portanto, você pode acreditar em 2 coisas. Primeira coisa é que você pode confiar nas promessas de Jesus. Jesus Cristo, ou Jesus Messias, ungido, ele está qualificado para tirar os seus pecados, para morrer em seu lugar. Aí você pode perguntar: quem poderia morrer no meu lugar? E tu pode me responder: Lari, talvez minha mãe, meu pai, talvez meu irmão ou minha irmã pudesse morrer por mim. Mas não é só uma questão de morrer, é uma questão de morrer para tirar os seus pecados e para te dar a vida eterna. E só Jesus esteve qualificado para fazer isso por ti. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Um versículo lindo que diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo, que é Messias, não esqueça,
morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Você pode procurar em toda a vida e tu nunca vai achar alguém que te ame como Jesus. Pensa nisso, tá? Bom, outra coisa que também a gente pode confiar é na presença de Jesus. A gente sabe que a gente vive num mundo cheio de inseguranças, né? Então, talvez em algum momento alguém vai quebrar uma promessa contigo, alguém vai te desapontar, ou às vezes a gente passa por situações que são bem complicadas, tipo divórcio dos pais, ou quando a gente precisa fazer alguma mudança muito drástica assim, na nossa vida, tipo mudar de uma cidade para outra e tu tem que começar do zero num lugar que tu não tem amigos, ou outras incertezas e inseguranças de futuro, tipo, será que eu vou passar na faculdade? Afinal, qual é o curso que eu vou fazer? É tantas coisas que a gente passa, né? E sejam qual forem essas perguntas que estejam no coração de vocês, ou quais forem as mudanças que vocês irão passar, o que eu quero dizer com essa segunda promessa, ou com essa segunda coisa que a gente pode pensar a respeito de Jesus, é que Ele sempre estará com você. Ele nunca vai te abandonar. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos ver o que está escrito lá. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então assim, amigos vêm e vão, familiares em algum momento podem não estar sempre com vocês, mas uma coisa que é para vocês não esquecerem é que Jesus sempre estará com vocês. Então, gente, pra gente concluir esse estudo, semana passada eu perguntei pra vocês, quem é Jesus pra vocês? Nessa semana eu quero deixar uma outra pergunta. Depois de todas as evidências que a gente viu nesse estudo, o que você vai fazer com Jesus, o Messias? Não vou responder, isso é uma pergunta pro coração de vocês. Então, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima sexta-feira e até semana que vem com a continuação desse estudo muito legal que é Conhecendo Jesus.